Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a anatomia do membro superior. Você já se perguntou quais as diferenças entre os seres humanos e os animais no que concerne ao membro superior? Uma das principais diferenças certamente é a nossa habilidade de cumprimentar uns aos outros e também alguns movimentos diferenciados que a gente tem. Então, por exemplo, nós temos a nível de diferenciação da estrutura do membro superior, nós temos polegares opositores nas mãos. Então, para nós humanos e para os primatas, é possível que a gente consiga manusear ferramentas, a gente consegue pegar, por exemplo, um copo, coisa que outros animais não conseguem. Então, a posição que nossos dedos ficam quando a gente segura um objeto é devido ao grau de mobilidade que a gente tem na mão, tá? Então, aqui a gente tem uma vista geral do membro superior. Então, a gente tem ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos e mãos. E aqui a gente tem uma vista em separado da mão, onde a gente tem polegar, que é o primeiro dedo da mão, a contagem sempre começa pelo polegar, segundo dedo, terceiro dedo, quarto e quinto dedo. A palma da mão é o metacarpo e a gente tem o carpo, que é o punho, tá? Então, o ombro é onde o membro superior se une ao tronco. Sua parte mais importante é a articulação gleno-humeral, que é formada pelo húmero, a escápula e a clavícula. A articulação do ombro é reforçada por dois grupos de músculos superficiais e profundos. Os músculos superficiais incluem o deltoide e o trapézio, enquanto o grupo profundo contém os músculos do manguito rotator, coifa dos rotatores, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e o subescapular. Então, aqui a gente tem uma vista do braço e da articulação do ombro. Aí, então, a gente tem o húmero, clavícula e escápula, formando a articulação do ombro. Aqui a gente tem uma vista em separado da clavícula, então a gente tem uma extremidade dela que é voltada para o acrômio e uma extremidade que é voltada para o externo, a parte posterior e a parte anterior do osso. Então é um osso em semiformato de S, né? E ele tem uma extremidade voltada para o acrômio e outra extremidade voltada para o externo. Ela fica posicionada na parte superior e anterior do tórax. É um osso par. A gente tem o direito e o esquerdo. Aí aqui uma outra vista. Então a gente tem a linha trapezoide, tubérculo coronoide, o sulco do músculo subclávio, a impressão do ligamento costoclavicular, e novamente a extremidade external e a extremidade acromial. Aqui a gente tem a escápula. Então a gente tem nessa vista da escápula, que é uma vista anterior da escápula, a gente tem aqui atrás o acrômio, processo coronoide logo na frente dele, a cavidade glenoide, onde a cabeça do húmero se articula, o ângulo lateral, ângulo inferior, incisura da escápula e o ângulo superior. E aqui numa região mais central, a fossa subescapular. Aí aqui a gente tem uma vista posterior. Aí aqui nessa vista posterior a gente vem também a espinha da escápula, o acrômio em continuidade à espinha da escápula, borda medial, lateral, fossa supraespinhal, borda superior, processo coronoide, cavidade glenoide e tubérculo infraglenoidal. Aí aqui numa vista lateral, a gente vê o Y escapular. Então a gente vê o acrômio e o processo coronoide formando as duas hastes superiores do Y e o corpo
da escápula formando a base do Y. Então, a gente tem o Y escapular, inclusive a gente tem incidências radiográficas em que a gente posiciona o corpo do paciente de forma a formar esse Y escapular, tá? Aí a gente vê de frente a cavidade glenoide e o tubérculo infraglenoidal. Então a gente tem o supraglenoidal em cima da cavidade glenoide e o infra embaixo da cavidade glenoide. Acrômio e processo coronoide. Aí aqui a gente tem uma vista de inserção de tendões e músculos nessa região, numa visão de Y escapular, tá? Então essa visão e essa visão são a mesma, sendo que aqui é a parte óssea e aqui é a parte muscular. Aí aqui a gente tem vista posterior, lateral e anterior da escápula, que são as vistas que a gente falou anteriormente. No corpo humano, o manguito rotator, a coifa dos rotatores, é uma unidade funcional anatômica localizada na extremidade superior, na região do ombro. As suas funções relacionam-se com a articulação gleno-humeral, na qual os músculos do manguito funcionam como agonias de movimento, polias de rotação e estabilização da articulação. As lesões no manguito rotator interferem com a função da articulação glenohumeral e levam à incapacidade de realizar os movimentos associados a esta articulação. Então, aqui a gente tem esse ramo muscular, tá, anexado à escápula, permitindo movimentos do membro superior. O braço é a área entre o ombro e o cotovelo, dependendo se você é um amante de academias ou não, ele pode ser mais ou menos importante para você. Mas anatomicamente, todas as partes do braço devem ser conhecidas. Só existe um osso no braço, que é o húmero. Ele é o pilar onde todas as estruturas de parte mole se sustentam. Os músculos são agrupados em compartimento anterior e posterior, separados pelo septo que se insere no húmero. O compartimento anterior contém os músculos coracobraquial, braquial e bíceps braquial, enquanto o compartimento posterior contém somente o músculo tríceps braquial. Então, para a galera que curte bem uma academia, escuta bastante, porque cada aparelho de movimentação da academia, de exercícios, ele é literalmente focado para um grupo específico de músculos, porque não tem muitas atividades em que você consegue trabalhar todos os músculos de uma vez só. Então, dependendo dos movimentos que você faz com aquele membro, você vai trabalhar um grupo específico de músculos. E normalmente os aparelhos de academia recebem o nome ou do movimento realizado ou do músculo que está sendo trabalhado. Então aqui a gente tem o húmero, tá? O osso do braço. Então a gente tem o colo anatômico, a cabeça do húmero, tubérculo maior e menor, o colo cirúrgico do húmero, tuberosidade deltoide, fossa radial e fossa coronoide, epicôndilo lateral e medial, capítulo e tróclea. Então, é um osso longo, tem duas epífises e uma diáfise, duas extremidades e uma região central. E aqui uma vista posterior do húmero, em que a gente vê cabeça do húmero, colo anatômico e colo cirúrgico, tubérculo maior apenas, o sulco do nervo radial, a fossa do olécrano, epicôndilo medial e lateral e o sulco do nervo ulnar e tróclea. Aí aqui a gente tem uma nova visão do húmero. Então, como a gente não tem fossa do olecrânio nessa parte
distal, a gente sabe que essa não é uma visão posterior do osso. Finalmente, mas não menos importante, é o compartimento neurovascular. Cada estrutura do braço é inervada pelo plexo braquial, uma rede de nervos que se origina nos nervos espinhais, entre C5 e T1. O sangue arterial vem da artéria braquial, que se ramifica em seu curso descendente no braço, então ela vem do pescoço e desce para o braço, emitindo muitos ramos que suprem as estruturas do braço. Então aqui a gente tem novamente a visão dos músculos, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e maior, tríceps braquial, músculo acônio, braquial, bíceps braquial, coracobraquial, subescapular e deltoide. Alguns músculos a gente ouve com mais frequência, então os nomes são conhecidos, e outros a gente não ouve tanto. Tem alguns grupos musculares que têm um trabalho a nível de atividade mais fácil e outros que têm um trabalho mais difícil. Os músculos do braço e do ombro ocupam a porção proximal do membro superior, atuando sobre as articulações do ombro e do cotovelo. Estes músculos garantem a mobilidade do membro superior em relação ao tronco. Os músculos do ombro e do braço são ainda subdivididos em grupos menores. Os músculos do ombro, frequentemente chamados de músculos escapulo-humerais, são constituídos por 4 componentes: o deltoide, o redondo maior, músculo do manguito rotator, que é a coifa dos rotatores, e este último inclui 4 músculos: o supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e o subescapular. Todos esses músculos proporcionam os movimentos e estabilizam a articulação do ombro. Os músculos do braço são divididos em compartimentos anterior e posterior e, dependendo das fixações musculares, eles atuam sobre a articulação do ombro ou do cotovelo, seja como flexores, o grupo anterior, ou extensores, o grupo posterior, do braço ou do antebraço. Suprimento sanguíneo e inervação. As articulações unelumeral e uneloradial possuem o mesmo suprimento sanguíneo e inervação, uma vez que elas estão tão próximas uma da outra. Ao redor do cotovelo existe uma anastomose arterial entre a artéria braquial e a artéria radial e a artéria ulnar. E essa anastomose fornece 2/3 do suprimento sanguíneo do cotovelo. O nervo músculo-cutâneo, o nervo radial e o nervo ulnar contribuem com fibras para a inervação das articulações húmero-ulnar e húmero-radial. A articulação radioulnar proximal possui seu próprio suprimento sanguíneo e a sua própria inervação, devido ao fato de que, apesar de se encontrar no interior da cápsula sinovial, ela encontra-se ligeiramente afastada das articulações mencionadas previamente. Seu suprimento sanguíneo surge das artérias interósseas anterior e posterior. O nervo músculo cutâneo, o nervo mediano e o nervo ulnar participam da inervação desta articulação. Então, aqui a gente tem a visualização dessa irrigação sanguínea, tá? Então, ela se ramifica e vai até a mão, descendo do ombro, passa pelo braço, cotovelo, antebraço, punho e mão, até a pontinha dos dedos, tendo as suas ramificações. A articulação húmero-ulnar é o ponto de contato entre o húmero e a ulna. Ela possui um único eixo e é, portanto, uma articulação sinovial em dobradiça que simplesmente se abre e fecha. As superfícies articulares podem ser encontradas entre a tróclea do húmero e a incisura troclear da ulna. A articulação húmero-radial é o ponto de contato entre o húmero e o rádio.
Ela também é uma articulação uniaxial sinovial em dobradiça que articula o capítulo do húmero e a cabeça do rádio. Então, aqui a gente tem a articulação do cotovelo, que é essa articulação que a gente citou, entre húmero e rádio e húmero e una. Existem vários ligamentos que ajudam a reforçar a articulação do cotovelo. Esses incluem os ligamentos colaterais do rádio e da una, bem como o ligamento anular. O ligamento colateral ulnar é o ligamento triangular que possui uma banda anterior e posterior e uma oblíqua. Ele se estende do epicôndilo medial ao processo coronoide do olecrano. O ligamento colateral radial cursa entre o epicôndilo lateral, o ligamento anular e as margens anterior e posterior da incisura radial da una. O ligamento anular possui a forma de um forte círculo fibroso que cursa desde a margem da incisura radial da una, envolvendo a cabeça do rádio, e a sua função é manter a posição da cabeça do rádio durante a pronação e a supinação. Então, durante o ato de baixar e erguer antebraço, mão e punho, esses ligamentos vão proteger a articulação do cotovelo e mais em especial a cabeça do rádio. Então, aqui a gente tem a visão desse ligamento. Ele recobre totalmente a articulação, protegendo a extremidade do osso. E a gente ainda vê aqui a inserção de um tendão e de um músculo também nessa região. O cotovelo é a outra ponte do membro superior, que une o braço e o antebraço. 3 ossos participam da articulação do cotovelo: o húmero, o rádio e a una. Eles se encaixam de tal forma que permite o movimento único do antebraço, de pronação e supinação. A articulação do cotovelo é uma articulação sinovial encontrada no membro superior entre braço e antebraço, e é o ponto de articulação de 3 ossos: o húmero do braço e o rádio e a una do antebraço. Então, a gente tem aqui uma visão anterior e posterior do cotovelo. Aí a gente consegue marcar bem qual é a visão posterior, porque a gente tem fossa do olecrâneo, fossa do olecrano e o olecrano. E numa visão anterior, a gente tem fossa coronoide e fossa radial. A articulação do cotovelo é classificada estruturalmente como uma articulação sinovial, também é classificada estruturalmente como uma articulação composta, pois tem 2 tipos diferentes. As articulações sinoviais, também chamadas de diartrose, são articulações de movimento livre. As superfícies articulares dos ossos nessas articulações são separadas uma das outras por uma camada de cartilagem e hialina. Essa cartilagem protege a extremidade do osso de possíveis atritos e desgastes. O movimento suave nessas articulações é proporcionado por um líquido sinovial altamente viscoso que atua como um lubrificante na região, auxiliando nesse processo de evitar atritos e corrosão dos ossos devido a esses atritos. Uma cápsula fibrosa envolve a articulação e é revestida internamente por uma membrana sinovial. As articulações sinoviais podem ser categorizadas com base na sua função. A articulação do cotovelo é funcionalmente uma articulação em dobradiça, permitindo o movimento em apenas um plano. Então, a gente não tem possibilidade de, por exemplo, uma rotação apenas de dobrar e esticar, flexionar e estender, supinar e pronar. Aí aqui a gente tem novamente uma visão do cotovelo, marcada em verde. E aqui a gente tem a nossa próxima parte, que vai ser rádio e una,
Nós vamos falar a partir daí em um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.